O Saulo vai falar hoje sobre como dissolver os medos nessa época de quarentena. E antes de você falar, eu queria te perguntar, na verdade, como confiar em Deus nessa época de pandemia? Primeiro eu gostaria de dizer uma boa noite novamente a todos que estão nos assistindo nesse momento. Um agradecimento aos dirigentes e trabalhadores da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília por esse espaço nesse momento tão importante das nossas vidas. Como confiar em Deus? Investigando as suas leis. Como que nós vamos investigar as leis divinas? Investigando as virtudes que nos conectam às leis. Então, para confiar em Deus, é necessário compreender como funciona o universo. E o universo é regido pelas leis. Então, não tem como confiar em Deus se não entendemos as suas leis amorosas, sacrossantas, e que nos acolhe e nos direciona. Então, confiar em Deus é investigar como funcionam as leis. Investigar como funcionam as leis, nós podemos investigar as virtudes. Por exemplo, como funciona a lei de amor. Como a gente não consegue pegar a lei, ver a lei, o ideal é entender como funciona a virtude do amor. Aí compreendemos a lei. E podemos, então, pensar dessa forma, que a lei nos traz a presença divina para junto do nosso coração. Porque ao compreender a lei, nós compreendemos o quanto ele é bondoso, o quanto ele é amoroso, o quanto ele é perfeito. Né? Eu queria que o pessoal fosse colocando suas perguntas aqui, que a Isabel está mediando e vai passando para mim. E agora vamos à pergunta principal aqui. Tá. Como dissolver os nossos medos nessa época? Porque o mais corajoso, o mais forte, o mais equilibrado emocionalmente está com medo, sim. Porque a gente olha os noticiários e só tem má notícia coronavírus, né? Os espíritas, os católicos, os evangélicos, está todo mundo com medo, está todo mundo no mesmo barco. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como a gente vai dissolver esses medos. Muito bem. Pensando nessa live, nesse momento de convivência, nós preparamos sobre o tema e sobre a busca que iremos fazer juntos, sobre 3 aspectos. O aspecto dos compromissos individuais e coletivos, o aspecto da cooperação corpo e espírito, e o aspecto da lei de atração e pulsão. Eu peço licença, porque aqui antes da live, meditando e orando, nos veio um convite a abrir o livro Eu, Espírito Imortal, é um livro do Espírito Honório, através do médium Afro Stefanini II, e nós fomos lá e buscamos um texto que esclarece bastante o que nós queremos dizer inicialmente. Por quê? Porque a pandemia do coronavírus é uma pandemia secundária, é uma pandemia consequência de uma outra pandemia primária, primeira, raiz de tudo. Então eu peço licença para ler 2 parágrafos do livro. Pois bem, o Espírito Honório diz assim: vivemos dias em que o ser humano, preenchido de informações avassaladoras, permanece ignorando o recôndito do coração. Suas teses não conseguem explicar com propriedade de gênero o sentido da vida, e as pesquisas materialistas não preenchem o vazio existencial que se faz pandemia no século presente.
Desde as conquistas do pensamento filosófico de Tales de Mileto até Sócrates, de Sócrates até René Descartes, o ser humano não se configurou ainda em sua verdadeira destinação. Desde as conquistas científicas de Isaac Newton até as pesquisas sobre a teoria da relatividade, investigadas por Albert Einstein, a criatura ainda padece de minorar os seus sofrimentos para dirimir os impactos que a ganância e o egoísmo produzem sobre todos os aspectos nas valas do pensamento materialista. Foi com denodada humildade, espírito de pensamento sem preconceitos, espiritualidade destituída de fanatismo ou dogmas, que Allan Kardec pôde oferecer, por meio dos estudos e das observações, o compêndio que conseguiu codificar a doutrina da imortalidade. Legado incomparável para os séculos por vindouros, o Espiritismo, nas almas que o buscam, deve ser considerado como manancial cristalino da verdadeira autotransformação. Eu trouxe o texto porque esta pandemia do vazio existencial, que é o vazio de espíritos que nós somos, dando foco na felicidade transitória, que não é uma felicidade pela visão materialista, é a causa primeira da pandemia, causa-consequência. O aspecto dos compromissos individuais e coletivos podem ser estudados com mais profundidade. Provavelmente, aqueles que me antecederam aqui sobre esse tema da quarentena, da pandemia, devem ter abordado sobre a lei do progresso na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando aborda desde a questão 737 até a questão 741, onde fala dos flagelos, da lei de destruição, que é a lei necessária para que nós possamos avançar mais depressa, senão nós ficaríamos muitos e muitos e muitos milênios estacionados e sofrendo. Como Deus é bom, então Ele não quer que a gente sofra. Daí Ele convida. Nós vamos para a rebeldia, Ele convida. O compromisso individual, ele está no coletivo, pois eu tenho compromissos com minha consciência. Então, muitos dizem assim, mas eu não tenho nada com essa pandemia, eu não fiz nada, eu não contribuí com nada disso, isso nasceu lá na China. O que eu fiz para merecer isso? Mas lá na questão 642 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou, quem não faz nada? Ou seja, ele perguntou de outra forma, assim, basta não fazer o mal? E a resposta dos espíritos superiores foi, não basta só não fazer o mal, pois seremos responsáveis pelo mal que advém pelo bem que não fizemos. Né? Então deveremos fazer o bem. Daí nós estamos em um planeta de expiação e provas, numa transição, e essas situações são convites para a reflexão e buscar o eu interior e compreender a nossa verdadeira destinação. Na questão 737 está claro, observe o objetivo para contemplar os resultados para alcançar esses objetivos. O objetivo divino é simples, quer que eu seja feliz, que a Valesca seja feliz, que todos nós, filhos dele, sejamos felizes, porque foi ele que criou. Ele criou para a felicidade. Então, esse primeiro aspecto, depois se tiver perguntas a gente vai responder. O segundo aspecto é o aspecto da atração e
impulsão. Como é A lei de progresso e lei do trabalho, ela funciona impulsionada pelo amor divino, pela providência divina. Ela nos impulsiona a avançar. É como se fosse um GPS divino. Veja, quando nós colocamos no aparelho celular, no GPS, para ir para um determinado local, o GPS dá o roteiro, como fazer. E se eu erro, ele redefine a rota para eu fazer de novas formas para chegar no local almejado. Qual é o local almejado? Local, entre aspas, para nós? A pura e eterna felicidade. Então, se eu erro, a lei de progresso e a lei do trabalho redefine o roteiro para eu fazer aquilo que preciso fazer para alcançar o meu objetivo, que é a felicidade. É a questão 115, a pura e eterna felicidade. Então, eu atraio e sou impulsionado a avançar. É o aspecto da atração, porque ninguém atrai o que não é de si. Por exemplo, falando de uma forma meio resumida, porque o tempo é só 40 minutos e ele está passando, né? Então, vejamos. Se eu tenho compromisso de voltar para a pátria espiritual agora, por essa pandemia, não adianta correr. Eu vou voltar. Mas se eu não tenho, eu vou fazer os esforços, fazer a minha parte para não voltar para a pátria espiritual. Mas se a nossa parte, né? a minha parte. Não, porque eu não tenho que voltar, então eu vou para a rua, não é? Não, fazer a minha parte. Porque se eu for para a rua, aí eu estou expondo-me por leis. Lei de amor, de justiça e caridade, leis físicas, leis biológicas. Eu estou tendo dificuldades de compreender que eu tenho o dever de cumprir a vontade de Deus. É da vontade de Deus que eu preserve o meu corpo. Porque aí vem o terceiro aspecto que eu falei que ia trazer para nossas reflexões. Que a ideia aqui é fortalecer a segurança emocional para dissolver o medo. Não é verdade? Ok. É o aspecto corpo e espírito. Nós estamos encarnados. Então, nós devemos considerar que a vida no corpo tem as suas próprias necessidades e possibilidades. O corpo não deve ser ignorado. Quando a gente pensa, o comandante de tudo é o espírito, estamos corretos. Porém, o espírito sofre as consequências das questões físicas. Por exemplo, se eu não me alimento direito, adequadamente, eu tenho consequências, falta açúcar, eu fico irritado. Se eu não faço exercícios físicos, eu também tenho consequências, fico indolente. Entrevado. Então, o corpo ele sofre as injunções atômicas e o espírito, pelo cadinho das experiências, evolui. O corpo modifica, o espírito evolui. O único espírito que não sofreu as consequências do corpo físico, no sentido não de não ter as consequências, mas dela influenciar o psiquismo, é só Jesus. Né? Ele tinha as consequências, tinha fome, tinha sede, mas o corpo não interferia no seu humor. Não é? Mas nós não estamos no patamar evolutivo de um espírito crístico. Né? Então, nessa quarentena, para dissolver o medo, vamos organizarmos-nos com uma virtude valorosa. Nós vamos convidar a aplicação da virtude da disciplina.
Como que é isso? Vou organizar meu dia. Sim, uma rotina, né? Rotina. Eu tenho que fazer exercício, mas eu deixo de fazer de tarde, não consigo, então eu coloco no primeiro horário. Eu não estou abastecendo o meu espírito, a minha mente, a minha consciência com leituras reflexivas, com orações. Então eu vou organizar a minha agenda de forma a eu fazer isso no horário que eu tenho mais disponibilidade emocional, intelectual e espiritual. Eu faço como se fosse um calendário, mesmo não saindo para a rua. Mas eu organizo, porque sem a disciplina, eu não cumpro a vontade de Deus. Porque o ser indisciplinado, ele não consegue conquistar a si mesmo, ao próprio coração, e avançar no GPS divino, cumprindo as leis divinas. Então, um resumo da abertura nossa é essa: o aspecto da lei do progresso, da lei do trabalho, mas para dissolver o medo, conhecer a vontade de Deus e no dia a dia de hoje, eu me abastecer de conteúdos ricos. O que eu estou acessando? Não é? Qual o conteúdo que eu estou me abastecendo? Quais os livros que eu estou lendo? Não é? Quais as notícias que eu devo acessar? Quais aquelas que realmente são importantes? Quais que são fake news? Então eu devo convidar essa virtude indispensável na vida no corpo, que é a disciplina. O corpo e o espírito cooperam entre si. Não tem como fragmentar, dividir o espírito que está encarnado. Ele necessita cuidar do corpo. O corpo interfere no humor, mas o espírito é o comandante e ele pode comandar e decidir o que ele vai fazer no corpo. A gente falou nas lives anteriores sobre esse fato, né? Esse detalhe da disciplina no dia a dia, mesmo em casa, né? Você acorda de manhã, toma banho, toma café. No meu caso, eu trabalhar, faço home, almoço, vou ver a horta, tem a hora de ler, a hora da TV, porque senão até a depressão tende a se instalar, né? Você acaba ficando de pijama, não vou sair, não vou botar roupa, a indolência, aí vem a ansiedade, vem todos esses sintomas. Você falou de GPS, achei interessante, porque eu fui sair um dia desse, aí meu GPS falou: você não vai para lugar nenhum, fique em casa. Só para descontrair. A gente está com uma pessoa, Cíntia, de Portugal, aqui na live, e ela está passando por quarentena lá em Portugal, está perguntando a você como vencer a ansiedade nesse período, como lidar com a ansiedade nesse período. E temos outra pergunta: como o meio espírita está vendo essa pandemia? O aspecto da ansiedade ele é imenso, né? A gente poderia ficar aqui 2 horas, 3, pensando nele, mas podemos resumir assim: o aspecto de compreender a vontade de Deus, investigando as leis para viver viver as virtudes. Esse aspecto ele é investigativo para várias encarnações, mas ele é essencial. Sem ele a gente não vai avançar. E o livro e os livros que nos orientam como funcionam as leis são os espíritas, a codificação kardeciana e obras complementares. E o aspecto da ocupação. Quando eu compreendo que Deus é bom, eu sinto a bondade de Deus, eu então vou buscar a ocupação, doação. Eu vou doar a mim e ao próximo que vive comigo tudo que está ao alcance das minhas forças físicas e intelectuais. Então eu vou me ocupar, eu chamo isso, podemos chamar isso de ocupação-doação, que é fruto da gratidão, doação, porque eu compreendo que é um dever. Se eu me sentir obrigado a ficar em casa, vai ser complexo. Por quê? Porque isso está ligado à indisciplina, está ligado à rebeldia. Mas se eu ver o sentido existencial, se eu ver o convite na pandemia,
para que eu possa avançar mais depressa, é o que está na questão 737. Eu vejo o sentido existencial de estar em casa, de estar fazendo isolamento, de estar cumprindo a minha parte. Quando eu ponho sentido, eu me conecto com o dever. Quando eu me conecto com a virtude do dever, eu me conecto com a lei do dever. Então compreender a vontade de Deus e me ocupar com virtudes amorosas, fazendo bem a mim e ao próximo. Eu estava conversando hoje isso com a minha família aqui, né, na quarentena, que tá uma polêmica. Quem pode ficar em casa tem alimento, como a gente, que é privilegiado. E quem não pode, o autônomo que está com fome. Mas eu conversei hoje em família, eu entendo assim, Saulo, se cada um de nós que podemos estar em casa, né, no conforto de casa, nosso alimento, pudermos ajudar um próximo mais próximo, a diarista que não está vindo, mas você continua pagando, né, o jardineiro que também está em quarentena, mas você manda uma cesta básica. Se cada pessoa praticar solidariedade, sair um pouco de si para o outro, ela vai ter menos ansiedade, menos depressão. E a pandemia, apesar de horrível, vai ter um pequeno equilíbrio no meio a esse caos, né? A gente também está com uma pessoa aqui de Fortaleza dizendo que também está em quarentena, está muito difícil para ela e que a live está ajudando-a muito. Teve uma pergunta se essa pandemia é o início da regeneração que findará em 2057. Tem alguma coisa a ver com a regeneração? A transição. Não, né? Assim, acho que não. Não é o tema de hoje, né? Essa pergunta, mas é uma pergunta que merece pensar dentro de nós. Se nós estamos na transição planetária, significa que são os fins dos tempos do planeta de expiação e provas. Então, esses convites virão para nos ajudar. São convites. Mas eu não posso afirmar, porque não tenho como dizer para você, para ninguém, que em 2050, o que os benfeitores disseram é que era no terceiro milênio. Agora, cabe a nós fazer a nossa parte. Aí que entra o individual e o coletivo. Porque se eu não compreendo que no coletivo eu posso fazer o que você acabou de falar, Valesca, eu tenho consequências pessoais, porque eu estou criando um compromisso na minha consciência pela lei de justiça. Mas também eu não devo ir para o extremo de querer viver as dificuldades do outro. Há uma diferença entre ter compaixão e querer passar pelo que o outro está passando porque ele está sofrendo. Há pessoas que, por exemplo, se a família sofre, eles sofrem junto. Não é bem assim. Se a pessoa sofre, ele com compaixão, ele sente amor e faz o que pode, mas a experiência do outro é do outro. Se nesse momento alguém tem recurso para se alimentar e alguém não tem, não é injustiça perante as leis divinas. Pode ser injustiça perante as leis do país e perante a sociedade egoísta. Então façamos a nossa parte confiando na providência divina que provê todos os seus filhos. Temos uma pergunta. Nós brasileiros podemos fazer o que para ajudar nessa pandemia, já que somos a pátria escolhida para ajudar no mundo, a pátria do Evangelho? A pergunta 642 fala de fazer o bem no limite das nossas forças. E quem pode definir o limite da sua força? Só você. Sem auto-engano, sem obrigação, mas sim cumprindo o dever amoroso. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que o Brasil, ele tem sim esse compromisso, mas ele precisa cumprir esse compromisso. Ele tem esse dever, mas ele precisa cumprir. Acredito pessoalmente, dizendo agora, que as federativas brasileiras, a Federação Espírita Brasileira, os centros espíritas, a nossa Comunhão Espírita de Brasília, tem feito essa parte. Essa live aqui é um convite à reflexão. Uma live que traz o pensamento espírita
É a nossa contribuição. Alguém de Portugal está nos assistindo, não é? Desde que quem esteja aqui esteja buscando refletir sobre o conhecimento espírita e não sobre as opiniões pessoais, não é? E as opiniões pessoais são pessoais, né? Nós temos nessa live hoje aqui pessoas de João Pessoa, Fortaleza, Portugal, São Paulo, a Karina, que é do Centro Espírita, Ana Karina, que é até minha prima, minha mãe também está lá no Nordeste. Então, assim, a gente virou tudo uma globalização. Essa live atinge, essa live e outras lives, como a que Divaldo está fazendo, atinge corações pelo planeta inteiro. Basta você tentar se conectar. E essa conexão, eu acredito, Saulo, assim, eu não sou profissional nisso, eu sou só uma jornalista, mas eu acredito que a conexão é a grande chave, é a grande palavra nessa pandemia. A gente se volta para a reforma íntima, que é como uma pergunta que tem aqui, se essa pandemia significa a oportunidade da reforma íntima, e a gente tem que estar conectado, principalmente com nós mesmos. Porque se você perder a conexão consigo, deixar a ansiedade, os medos, o terror, as notícias ruins te atingirem, você não vai ter conexão com live, com as palavras, com nada. Você pode até estar conectado aqui, mas não vai entender. Não é isso? E aí eu queria que você, como um sábio, um dos espíritas que eu mais admiro no Brasil, você é uma pessoa que só em falar já dá uma paz. Quando eu estou perto de você, eu fico meiga, que é uma coisa que nessa vida eu não vou conseguir. Mas você transmite uma paz que a gente que não vai conseguir ser meiga, fica meiga. Então, eu queria que você nos orientasse. Isso que a gente está vivendo tem a ver com a reforma íntima? Isso que estamos vivendo é um convite a mais, consequência da outra pandemia que nós já falamos no início da nossa live. Me permita dizer que o verdadeiro convite, que o convite maior aconteceu há 2000 anos atrás. Ele está aí, ele veio, ele disse como devemos fazer, ele vivenciou, e ele na cruz, ele demonstrou a renúncia dos interesses de salvar a própria pele para demonstrar que a renúncia dos interesses pessoais é o caminho para destruir o egoísmo, que é o que está criando essa grande pandemia do ser que não se encontrou ainda. Então o convite está há 2000 anos. E como ele já sabia, na sua presciência relativa, que nós iríamos demandar muitos séculos, ele disse, eu enviarei o Consolador. Então, o verdadeiro convite atual é com Jesus, pelo Espiritismo, compreendendo o amor de Deus nas suas leis amorosas. Esse é o verdadeiro convite. Vamos mergulhar, mas não é conhecer intelectualmente como funciona cada pergunta. Não é conhecer intelectualmente como que são as respostas, é trazer para o fundo do coração e perguntar tudo isso que está disponível, como eu aplico hoje, aqui e agora, na minha vida. Acredito que esse é o grande convite. Eu sou o caminho da verdade, da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Será que eu penso que ele está comigo? Ou eu duvido? Se eu duvido, já criei uma distância. Não tem pandemia que vai resolver. Porque sem Jesus não vai resolver. A pandemia é só uma experiência. O espírito evolui pelas experiências, refletindo na consciência. Não é? E esses medos, né? Você está falando hoje sobre como dissolver os medos na quarentena. Eles podem estar revestidos de algum outro sentimento que você acha, não, eu não tenho medo, mas na verdade você está com medo, o medo ele pode estar escondido aí dentro da gente? Sim. Como espírito, nós não somos inconscientes. Podemos estar inconscientes da fuga que você está dizendo. Mas como espírito, eu trago o convite e eu trago subconscientemente experiências que já vivi encarnações. Eu posso ter vivido situações de pânico, de medo,
em outras encarnações. E apesar de eu ter feito muitos esforços, um exemplo, muitos esforços nessa vida, eu posso ter um medo exagerado. Então, eu devo buscar dissolver, fazendo oração, meditação, acolhendo a persona de outra encarnação, que tinha outro nome, outra profissão, que passou por situações dolorosas e veio, às vezes, a desencarnar por uma situação grave. Então, eu vou acolher aquele momento e, nessa encarnação, conectar com essa segurança existencial, porque a segurança existencial é do ser que se sente imortal, que ele não morre, que ele é indestrutível e que ele vai viver para sempre e que o destino dele é a plenitude, é a felicidade. Vivenciar a imortalidade todos os dias, como? Tendo hábitos imortais, ou seja, hábitos que tenha como foco aquilo que é permanente, aquilo que vai viger para sempre no meu coração, que são a vivência das virtudes. Nós temos também aqui Recife, Brasília e Porto Alegre na live. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Saulo, me diga uma coisa. Como é que a gente controla a nossa natureza? Cada um tem uma natureza, né? Uns têm tendência para agressividade, outras para vitimização. Ai, só acontece comigo. Ai, é o fim. Como é que a gente convive melhor com a nossa natureza de frente nessa pandemia para aproveitar cada momento desse isolamento? Assim. Eu sempre acredito, eu converso muito com um amigo meu, Leandro Carraro, que faz o programa da gente, com a Maís Braga. Ele fala muito sobre conversar com as emoções. Converse com suas emoções, porque você está com raiva, sabe? O que você fez para estar com raiva e tal? Você acha que é um caminho a gente conversar com as nossas emoções por causa da nossa natureza, que ela vai ficar latente, que a gente está, tipo assim, engaiolado, né? A gente não tem fuga. Não adianta ir passear no shopping, não tem opção de visitar um amigo, de ir num barzinho, de ir no cinema para esquecer, para desopilar. É você com você mesmo. Qual a orientação que você dá para essas... Porque, assim, eu acredito que se a natureza da gente não for trabalhada, vai haver uma histeria coletiva, como uma amiga falou aqui, né, na live. E a gente tem que ter cuidado com a pandemia por causa da histeria coletiva. Então, qual a orientação que você dá nesse sentido? Tem o aspecto da oportunidade, o aspecto da influência dos espíritos e o aspecto do alto amor. Da oportunidade, veja, quando a gente desencarna, lá no plano espiritual, a gente não tem mais shopping, não tem mais esses hábitos que tomam o tempo. Só tem caldinho, né? Eu soube que só tem caldinho. E não tem mais de controlar as coisas. Porque essa ideia de controle, que cria a ilusão de controle, é que nos mantém numa rigidez. Então lá não tem isso. Lá eu me encontro comigo mesmo. Eu não tenho de controlar o dia lá no plano espiritual, eu não tenho de controlar meu cônjuge, eu não tenho nada disso. Eu estou comigo. O que está acontecendo agora? Eu estou encarnado sem ter que controlar como que eu vou fazer, como que eu vou me divertir, vou não sei o quê, vou não sei o quê. Então eu estou com essa grande oportunidade. O aspecto da interferência espiritual. Os espíritos interferem em nossas vidas? Sim, responderam os espíritos superiores. Não só interferem, como de ordinário são eles que vos dirigem. Então nós devemos distanciar essa habilidade de espíritos influenciando-nos. Porque o espírito, ele precisa de algo em nós. E como que ele faz? Ele investiga. Quais são as crenças do salvo? Ele vai investigando. Esse é o primeiro ponto. Depois ele investiga quando que essas crenças são disparadas. Então já sabe quais são as crenças e quando. Aí ele vai ajudar no quando, criando situações, interferindo na família para ter aquele gatilho
e vinha a crença do vitimismo, do coitado. Então, existe uma estratégia desses espíritos. Mas não esqueçamos, se tem um espírito me influenciando, tem milhares do bem querendo me ajudar. Eu devo fazer a escolha porque eu tenho livre-arbítrio para escolher pela oração, pela leitura, pelo conteúdo que eu acesso, estar em conexão com aqueles que nos protegem. Achar que o planeta está solto, que não tem benfeitores atuando nos hospitais, nas casas, nas ruas, isso é ignorância nossa. Eles estão constantemente, são amorosos, eles nos amam muito. Eles estão o tempo todo atuantes. Mas eu tenho livre-arbítrio e o livre-arbítrio é um atributo da lei de liberdade. E lei nenhuma é derrogada por espírito nenhum. E eu sou, então, autônomo no sentido de que eu dirijo a minha vontade. E se a minha vontade está frágil, se eu estou atendendo mais desejos do que vontade, conforme a vontade de Deus, eu vou estar mais acessível a malfeitores que estão aproveitando mesmo essas situações do que a benfeitores que nos amam muito, meu anjo da guarda, e principalmente aquele que é o caminho da verdade e da vida. Eu queria também dar um aviso aqui. A Comunhão Espírita de Brasília está com as portas fechadas devido ao decreto aqui no Distrito Federal. Então, 4.000 alunos, voluntários, a livraria, todas as fontes de renda da casa pararam. E a casa assiste mais de 300 famílias carentes. Então, a gente está colocando as artes no Facebook, Instagram e site da Comunhão Espírita, pedindo doações financeiras na conta da casa, para que a gente continue esse trabalho que a gente faz. As famílias dependem da ajuda da gente. Quando tem aulas, quando a livraria está aberta, as pessoas vão lá e colaboram. Mas agora está tudo fechado, são 80 funcionários também na casa, precisando da nossa ajuda. Tanto que lançamos, Saulo, a campanha de venda de livros virtuais. A gente entrega os livros. As artes dessa campanha também estão nas mídias sociais da Comunhão Espírita, quem puder procurar, né, vai achar. Eu tenho uma pergunta para você, que você falou dos espíritos, né, eles pegam a fraqueza da gente e vão lá perturbando, né, no juízo da gente. Como você distinguir o que não é seu, é interferência, ou o que é seu, é da sua natureza? Eu acordei irritada, eu quero comer uma panela de brigadeiro. Sou eu, minha irritação, minha ansiedade? Ou é algum amiguinho espiritual que adora um doce? Vai lá, mulher, coma, você está sozinha em casa. Como a gente captar isso? Sempre sou eu. Sempre. Agora, se eu estou potencializado por um espírito que amplia isso nas estratégias, aí é que eu devo verificar. Porque sempre sou eu. Porque sem matrizes, ele não tem como criar nada. O espírito não tem como criar nada dentro de mim. Se eu estou numa faixa amorosa, ele não consegue entrar com desamor. Sim, a frequência, né? Não há. Então, eu devo fazer tudo aquilo que nós já falamos na live, dos cuidados, da ocupação, da virtude da disciplina, para inibir essa atuação. Porque se eu passo o dia, eu organizo o meu dia e vou cumprindo como se for um ritual, não um ritual religioso, mas um ritual de práticas, como que eu me sinto depois? Vou me sentir melhor. Porque é aquilo que nós falamos da cooperação entre corpo e espírito. Se eu faço exercícios, eu fico mais disposto. É tanto que quem faz exercícios constantemente tem menos depressão. Né? Porque há cooperação no corpo. Né? Então, como que eu sei se é meu ou do espírito? Toda vez que eu derrapo, eu tenho ajuda dos espíritos. Toda vez que eu estou no bem, eu tenho ajuda dos espíritos. Os espíritos são uma nuvem de testemunhas, dizia Paulo de Tarso. Né? Eles são uma nuvem de testemunhas. Exatamente. Você tem algum site ou e-mail que daqui a 5 minutos a gente encerra para deixar para as pessoas que tiverem dúvidas ou perguntas? Pode pelo e-mail número 8, @gmail.com.
Se eu souber a resposta, eu vou responder. Se eu não souber, a gente pergunta para o Livro dos Espíritos e responde. Você está se isolando nessa quarentena? Pois não é que estou. Tá E conseguindo? não é que estou gostando, mais ou menos, né? Tem hora que eu não gosto muito, mas aí eu lembro da bondade divina, penso, reflito e estou fazendo isso. Isso para todo mundo. Hoje a tecnologia nos permite uma conexão muito boa para nossas vidas, né? Que amor divino de nos oferecer condições já termos essa conexão, essa integração com as pessoas, né? Tá certo que falta o abraço, aquele abraço assim do aconchego, mas tudo passa, como dizia Maria, mãe de Jesus, através de Emmanuel para Chico Xavier, tudo passa. Então, isso também Vai passar. passará. Eu estou adorando, porque eu acho que a gente vai sair dessa bem melhor do que a gente entrou. As pessoas estão pedindo aqui, a Isabel e outras meninas, a Lorena, para você indicar um livro para essa época, né? Um livro que nos acalme, anime, fortaleça. Você tem algum livro? Eu indico, além das obras básicas que são essenciais para investigar as leis divinas, eu indico Cura Espiritual da Ansiedade. Né? Acesse, eu acho que no site da Comunhão deve ter esse livro. Se não tiver, acesse o site da Livraria Espiritizar, que tem esse livro. Tem o da depressão também. Né? Tem bastante livros bons, mas eu indico esses dois. O Projeto Espiritizar, a gente vai marcar uma live para você falar sobre ele, porque eu acho o máximo, o máximo. Tenho até medo. É uma coisa tão boa que eu fico com medo de Olha, me a coisa boa traz aprofundar e medo? ficar muito fofa, muito meiga, entendeu? Não vou mentir. Muito E bem. a gente queria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Oh, que bom. E você, se podia, em maio, estar aqui com a gente para falar também sobre o espiritizar. Que é Sim, maravilhoso. pede para a Isabel ver as datas, para me ver nossa agenda, que nós já temos alguns compromissos de maio, mas a gente acho que tem como estar com vocês, sim, para falar do projeto Espiritizar como ferramenta, instrumento para estudar a doutrina espírita, as obras básicas, né? Para a nossa autotransformação moral. Então, Vamos orar? vamos. Então, vamos buscar concentrar na nossa intimidade e sentir Jesus. Ó amigo Rabi, bondoso e bom, a sua presença nos alcança e nós rogamos. Ensina-nos, Mestre, a amá-lo. Ensina-nos a compreendê-lo. E ensina-nos a modelar o que nos trouxe este exemplo de amor, de humildade, de mansidão. Que possamos seguir o seu convite do vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Jesus, ensina-nos como é esse fardo leve, como é esse jugo do amor, para que possamos deixar a rebeldia, dissolver a rebeldia e sentir a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, que é o prazer de te amar. Gratidão, Jesus. Gratidão, benfeitores amigos. Assim seja. Seja. Graças a Deus. Em maio, se Deus quiser, Saulo Gouveia estará novamente com a gente.
E eu queria avisar o pessoal que nessa próxima quinta-feira, às 20 horas, teremos uma live com a doutora Marilene, médica cardiologista da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. E ela vai falar como proteger o nosso coração em todos os sentidos: físico, mental, espiritual, emocional, né, que é o mental também. Ela fala muito bem também da síndrome do coração partido, que as toxinas da raiva, das angústias, prejudicam o coração. Então, assim, Saulo, a gente não tem nem como te agradecer. E a partir de amanhã, essa live vai estar salva, disponível no YouTube, no canal da Comunhão Espírita de Brasília, no YouTube. Compartilhe, divulgue, façam preces, leituras, ajude o seu próximo, mais próximo, nem que seja sua diarista, faça alguma coisa por você e pelos outros. E uma gratidão imensa à equipe de comunicação da Comunhão Espírita, a Isabel Carvalho, nossa jornalista top master, a você, Saulo, a sua filha também, que nos auxiliou, tá? E eu queria que você deixasse só uma frase, uma mensagem para essa semana que está se iniciando. Mais uma semana de quarentena. A frase que vem novamente em meu coração é: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, com esse convite de Jesus, a nossa grande gratidão por esse momento de convivência fraterna, amorosa, afetiva. Que Jesus, nosso Mestre, nos direcione para esse caminho. Muito obrigada. Tá? Obrigada mesmo. Até a Gratidão. próxima. Tchau, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo, com ou sem brigadeiro, tá? E com exercício físico. Como se eu fizesse, né, Sal? Tchau. Tchau.